Olá! Seja bem-vindo ao nosso espaço de reflexão e conhecimento. Vamos direto ao ponto. Não é seu papel servir como um saco de pancadas emocional ou como uma ferramenta de regulação para alguém que vive constantemente gerenciando raiva, desconfiança e impulsividade em palavras e ações. Você não é responsável pela história de vida dessa pessoa e, francamente, suportar o comportamento abusivo dela não a está ajudando em nada. A pergunta que todos me fazem, invariavelmente, é esta: como isso aconteceu? Por que meu irmão é assim, mas minha irmã e eu não somos? Por que meu filho mais velho se tornou um narcisista, mas o mais novo não? Por que alguém se torna assim? Às vezes, essa pergunta nasce da pura curiosidade. Outras vezes, é um apelo desesperado de pais que querem evitar criar um filho com esses traços. Em alguns casos, a pergunta busca fomentar um pouco de empatia, na esperança de que, ao entender a origem do narcisismo em alguém, seja possível navegar melhor no relacionamento. Mas, na maioria das vezes, essa questão vem de pais que, talvez por terem tido eles mesmos pais narcisistas, fariam qualquer coisa para não perpetuar esse ciclo, para que esse padrão não se torne uma herança intergeracional. O porquê do narcisismo, ou mais especificamente, de onde ele vem, é uma das questões mais profundas e recorrentes. Algumas pessoas podem questionar: por que gastamos tanto tempo falando sobre a origem dos narcisistas, quando deveríamos focar em quem é prejudicado por eles? E eu concordo plenamente. No entanto, parte de entender o dano é entender a arma que o causa. É compreender o que está por trás do sofrimento que entra em sua vida. Para muitos, especialmente para pais, entender as origens é uma tentativa de proteger seus filhos. Não existem garantias. Você pode seguir todas as orientações do mundo e, ainda assim, ver esses padrões se manifestarem em um filho adulto. A formação do narcisismo não tem uma causa única, é como fazer um ensopado complexo, uma mistura de vários ingredientes em diferentes proporções. Este material não é, de forma alguma, uma desculpa para o comportamento narcisista. É terrível que algumas das experiências que vamos descrever aconteçam a uma criança. Mas a verdade é que muitas pessoas passam por dificuldades semelhantes e não desenvolvem personalidades narcisistas. Compreender as origens pode, na verdade, libertá-lo da ideia de que o comportamento abusivo que você enfrenta é sua culpa. E para os pais que olham para trás e pensam: meu Deus, eu cometi alguns desses erros, esta não é uma tentativa de culpá-los. Confie em mim. Vi pais que fizeram coisas muito piores e seus filhos se tornaram adultos saudáveis e empáticos. E, inversamente, vi pais amorosos e dedicados que, infelizmente, tiveram filhos narcisistas. A criação de filhos envolve sacrifício, presença, disponibilidade emocional, limites, consistência, mas também uma grande dose de sorte, misturada com algo que chamamos de temperamento inato da criança. E é por aí que vamos começar. O temperamento é, em essência, a parte biológica da nossa personalidade. É a base com a qual nascemos, em grande parte genética. Qualquer pessoa que teve mais de um filho sabe perfeitamente que cada bebê tem seu próprio temperamento desde o primeiro dia. Alguns são calmos, outros são agitados. Crianças com temperamentos considerados difíceis ou exigentes enfrentam um desafio maior. Elas podem chorar mais, ser mais difíceis de acalmar, dormir mal ou agir de forma mais desafiadora. Consequentemente, seus pais e cuidadores ficam exaustos. Com o tempo, essa criança pode ter interações menos agradáveis com o mundo, ouvindo constantemente frases como: pare com isso, fique quieto. Por que você é tão difícil? Em casos mais graves, podem até enfrentar um risco maior de abuso físico ou verbal por parte de pais frustrados e sobrecarregados. Essa interação entre um temperamento desafiador e um ambiente que responde negativamente pode lançar as bases para o narcisismo futuro.
A criança pode se sentir profundamente insegura, constantemente buscando aprovação externa, mas sem conseguir conter seu estilo de comportamento reativo. A pesquisadora Marsha Linehan, ao estudar o transtorno de personalidade borderline, que é muito próximo do narcisismo, propôs um modelo interessante. Ela fala de uma vulnerabilidade biológica e da qualidade do ambiente inicial. Como se pode imaginar, a combinação de alta vulnerabilidade biológica com um ambiente altamente invalidante é a receita mais provável para o desenvolvimento de estilos de personalidade desadaptativos e desregulados na vida adulta. Essa vulnerabilidade biológica, essa sensibilidade reativa, interage com o ambiente. Isso significa que, mesmo no melhor dos lares, uma criança com alta vulnerabilidade biológica ainda corre o risco de desenvolver traços narcisistas. É por isso que, às vezes, vemos uma pessoa narcisista vir de uma família aparentemente amorosa e estruturada. A biologia desempenhou um papel crucial. O temperamento importa. Ele define o tom para nossa personalidade adulta. Mas não é um destino selado. A grande lição aqui é que o ambiente é fundamental. Um ambiente saudável, validador e consciente pode ser a única maneira de guiar um temperamento difícil para um caminho mais saudável na vida adulta. No centro de todos esses padrões, existe algo biológico que ainda não compreendemos totalmente. Acredita-se que seja uma interação entre temperamento e ambiente. Os fatores ambientais, que discutiremos, são o que muitas vezes ativam esse temperamento e o levam por um caminho narcisista. Vamos começar pelo topo, o trauma. Nem toda história de trauma leva ao narcisismo, e nem toda pessoa narcisista tem uma história de trauma. Mas o trauma, especialmente durante o desenvolvimento cerebral na infância e adolescência, impacta profundamente como uma pessoa processa o mundo. O pós-trauma é caracterizado por vigilância constante, medo, percepção de ameaça, impulsividade e emoções mal gerenciadas. Em pessoas narcisistas com histórico de trauma, vemos uma percepção constante de ameaça que beira a paranoia. Vemos uma agressividade de pavio curto diante de qualquer provocação percebida. A falta de empatia e a impulsividade podem, muitas vezes, ser rastreadas até traumas precoces. Se o trauma foi infligido por membros da família, o comportamento cruel e desviante também foi modelado, e a pessoa pode simplesmente repetir o que viu na vida adulta. O desafio para quem está em um relacionamento com um narcisista com histórico de trauma é a imensa dissonância cognitiva. Por um lado, o trauma faz sentido para explicar um padrão tão hostil. Surge a culpa, o medo de que, se você for embora, será apenas mais uma pessoa a abandoná-lo. Por outro lado, você sabe que, se o confrontar, terá que suportar sua fúria. Muitas vezes, a pessoa se sente culpada, como se fosse seu destino na vida aguentar tudo calado, porque o outro já carregou seus próprios fardos. Mas vamos ser claros, não é seu papel ser o saco de pancadas para a desregulação de outra pessoa. Você não é responsável pela história deles, e aguentar o abuso não os ajuda. Ser adulto significa que eles têm escolha de fazer algo a respeito, de assumir a responsabilidade por seu comportamento inaceitável. Eles não podem ter as duas coisas, usar sua história como desculpa e continuar a causar danos. É especialmente manipulador quando eles usam suas histórias de trauma para mantê-lo preso, sabendo que isso funciona. Eu tive uma infância tão difícil. Ouvir isso te paralisa. Isso não é um relacionamento, é uma prisão psicológica. Lembre-se disto, a grande maioria das pessoas que sofre traumas na infância não se torna narcisista na vida adulta. Portanto, não é uma sentença. A história deles é uma explicação, nunca uma desculpa. Outro fator poderoso são os sistemas familiares caóticos e antagonistas. Quando vemos narcisismo em pais, avós, tios e irmãos, é fácil pensar que é genético. Provavelmente não.
Muito do que constitui o comportamento narcisista é produto da observação e do aprendizado. As crianças absorvem os padrões comportamentais ao seu redor. Em uma família narcisista, a cultura pode ser de quebra de regras, mentiras, infidelidade, abuso verbal ou físico, uso de substâncias. Esses sistemas disfuncionais se mantêm porque as pessoas com padrões antagonistas detêm o poder, geralmente através do medo. Alguns pisam em ovos, outros se tornam facilitadores, repetindo mantras como família é família ou temos que ser leais. Nesses ambientes, muitas vezes, ninguém está cuidando das crianças. A falta de rotina, segurança e supervisão as deixa vulneráveis. Elas podem ser expostas a pessoas perigosas e têm maior probabilidade de se envolver em comportamentos de risco, como o uso de drogas ou evasão escolar. O caos se torna normal. Isso nos leva a um fenômeno de habituação. Pessoas que crescem em famílias abusivas podem dizer, gritos e brigas eram normais na minha casa. Isso não significa que era certo, mas significa que, na vida adulta, elas podem não reconhecer esses comportamentos como tão alarmantes em outros relacionamentos. No entanto, nosso sistema nervoso não gosta de gritos e medo. É por isso que muitos que crescem nesses sistemas vivem em um estado de hipervigilância permanente, uma ansiedade constante, sempre com medo de dizer ou fazer a coisa errada. Se você está em um relacionamento com alguém que veio de um desses ambientes caóticos, a tendência é querer salvá-lo, resgatá-lo, justificar seu comportamento. É uma reação compassiva e empática. E, infelizmente, geralmente não funciona. Precisamos tomar decisões com base no comportamento presente de uma pessoa. Você não pode ser o terapeuta de seu parceiro. Agora, vamos falar sobre a teoria do apego, desenvolvida por John Bowlby e Mary Ainsworth. Eles mostraram que uma criança precisa de um relacionamento sólido, seguro e consistente com pelo menos um cuidador principal para estabelecer as bases de um desenvolvimento saudável. Esse adulto se torna um porto seguro. Quando um cuidador está disponível, é consistente e responsivo, a criança desenvolve um apego seguro. Ela fica triste quando o cuidador sai, mas se acalma rapidamente com seu retorno. No entanto, quando o cuidador é inconsistente, a criança pode desenvolver um apego ansioso. Ela fica extremamente angustiada com a separação e, mesmo quando o cuidador retorna, é difícil acalmá-la. Ela oscila entre querer conforto e querer punir o cuidador por tê-la deixado. Isso soa familiar para quem lida com relacionamentos narcisistas? Aquele constante puxa e empurra? Na vida adulta, pessoas com apego ansioso estão sempre preocupadas que os outros não as amem e ficam frustradas e furiosas quando suas necessidades não são atendidas. Pessoas narcisistas, na maioria das vezes, se encaixam nesse padrão de apego ansioso. A raiva punitiva, o medo do abandono, a necessidade constante de validação, tudo isso reflete o padrão da criança ansiosa, agora em um corpo adulto. É por isso que relacionamentos narcisistas são marcados por discussões dramáticas, términos e reconciliações, o por verem. É o apego ansioso em sua forma adulta. De onde vêm os apegos ansiosos? De cuidadores indisponíveis. Seja por causa do caos, do estresse, do egocentrismo ou do próprio narcisismo dos pais, a criança nunca consegue aquele porto seguro. Ela nunca aprende a se sentir segura no mundo. Aqui está um paradoxo interessante. Quando as pessoas entendem que o apego ansioso está na raiz do narcisismo, o chapéu de Salvador entra em cena. Se eu for o parceiro consistente e amoroso que eles nunca tiveram, posso consertá-los. Não, você não pode. Não é seu trabalho reparentalizar seu parceiro. Esse é um trabalho que eles precisam fazer em terapia. O modelo do apego é uma das explicações mais robustas para o narcisismo. Ele explica a desregulação emocional, a dificuldade com intimidade e empatia,
os medos de abandono e a raiva. Então, se você é pai ou mãe e quer evitar criar um filho narcisista, o que fazer? Tente ser consistente, disponível, responsivo e presente. Seja o porto seguro do seu filho. Largue os celulares e esteja com eles. Crie rotinas amorosas para despedidas e reencontros. Esteja ciente do seu próprio estilo de apego. E lembre-se, uma criança só precisa de um porto seguro. Se você está criando um filho com um copai narcisista, seja você essa base segura. Mas, esta é uma ressalva final muito importante, esta análise não serve para culpar os pais. Já vi famílias com 4 filhos, onde um é narcisista e os outros 3 são empáticos e gentis. O temperamento, a genética e outros fatores que ainda não compreendemos totalmente também desempenham um papel. Fiz o meu melhor como pai, mesmo assim, meu filho se tornou narcisista? Sim, isso pode acontecer. O desenvolvimento humano não tem absolutos. A origem de um comportamento complexo como o narcisismo é multifacetada. Entendê-la nos dá perspectiva, mas nunca deve ser usada como uma desculpa para o abuso ou como uma ferramenta de autoculpa para os sobreviventes. A responsabilidade pelo comportamento adulto pertence ao adulto. Nossas histórias criam vulnerabilidades, mas não são sentenças nem desculpas. O caminho para a frente é sempre através da responsabilidade e da busca pela cura. Se este conteúdo trouxe alguma clareza para você, compartilhe-o. A compreensão é o primeiro passo para a mudança. Obrigado.